Olá a todos, meu nome é Lagoinhas e no vídeo de hoje a gente vai estar estudando múltiplos e divisores. Bom, para que a gente estuda isso? Ao longo das questões, a gente vai aprendendo a, a ver o que é uma divisão, o que é um dividendo, um divisor, quociente, um resto. E normalmente as questões que caem nos vestibulares, na Embraer, às vezes não pede especificamente para você encontrar o dividendo, divisor, quociente e resto. Especificamente, mas é um processo que você precisa ter em mente para poder resolver a questão. Então, por isso que é muito importante você ter noção do que está acontecendo, né? Do que é tudo isso. Então, tem vários tópicos que a gente tem que abordar para poder entender por completo múltiplos e divisores. E a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma divisão euclidiana, né? Bom, Euclides foi um cara muito bom, que foi um matemático há muito tempo atrás, e que ele desenvolveu algumas técnicas, né? E ele percebeu que todos os números naturais poderiam ser escritos dessa seguinte maneira. Tu pega um dzão, escolhe um dzinho, e a partir disso você consegue encontrar um q tal que d vezes q mais um resto, mais um r, vai dar esse dzão. Tudo bem? Inicialmente parece meio estranho, né? Ter que escrever dessa maneira aqui, para que serve isso? Mas nada mais, nada menos que é isso aqui, ó. Tu pega o número, deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu colocar um preto. Tu pega um dzão, divide por dzinho, aí tu acha um q, e lá no final tu vai encontrar um resto r. Então é isso que ele está escrevendo. Está escrevendo que dzão é igual a dzinho vezes qzinho mais o resto r. Ele escreve dessa maneira aqui, ó. E que pra gente vai ser muito útil para entender os números naturais, entender múltiplos e divisores, que é bem interessante isso. Bom, só para dar nome aos bois aqui, Dzão é o dividendo. O Dzinho é o divisor. O Qzão é quociente. E o R é o resto. Certo? Bom, normalmente a gente não, durante as questões, a gente não fala, esse aqui é o dividendo, divisor, quociente, resto. Mas se falar, é bom vocês terem em mente o que significa cada um. Com o passar do tempo, vocês vão naturalmente saber o que é um dividendo, divisor e quociente. E um resto também. Principalmente o resto, tá? O resto é uma coisa bem interessante que no futuro vocês vão ver propriedades interessantes com isso. Mas, bom, vamos abrir aqui um tópico, um subtópico da divisão euclidiana, quer dizer o que é a divisão exata. Bom, uma divisão exata é quando o resto da divisão dá zero. O que significa isso? Por exemplo, 6 dividido por 2. Bom, aqui eu coloco 3. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, zero. Opa, deu zero. Se deu zero é porque é uma divisão exata. Outro exemplo é 6 dividido por 3. Coloca 2. E aqui fica 6. E aqui fica zero. Opa, deu zero. Se deu zero é porque 6 e 3 tem uma divisão exata. Ok? É só uma determinação para poder a gente, uma denominação, para no futuro, quando a gente falar, essa divisão dá exata, é saber que o resto dá zero. Ou seja, que um número divide o outro certinho. Tá? Bom, para a divisão ser exata, é só dizer que dzão é igual a dzinho vezes qzinho. Tudo bem, pessoal? É só isso que a gente quer falar, né? Sobre esse tópico de divisão euclidiana. Bom, a partir disso, a gente pode falar sobre os múltiplos naturais. O que são múltiplos naturais? Bom, de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais empírica, são, por exemplo, vamos supor que eu tenho caixas de ovos que eles têm 3 ovos cada, certo? Então eu tenho uma caixinha de ovos que tem 3 ovos cada. Tem 3 ovos. Aí eu tenho várias caixinhas de ovos de três ovos cada. Então 3, 3, 3. Enfim, eu tenho várias caixinhas com 3 ovos cada.
Bom, veja aqui, se eu tiver uma caixinha, eu vou ter 3 ovos. Se eu tiver duas caixinhas, eu vou ter 6 ovos, que é 3 mais 3. Se eu tiver 3 caixinhas, eu vou ter 9 ovos. Se eu tiver 4 caixinhas, eu vou ter 12 ovos. E assim vai, eu vou ter 12, 15, 16, perdão, 12, 15, 18, 21. Enfim, você vai conseguir vários números, né? Se eu tiver 10 caixas, eu vou ter 30 ovos. E vocês veem que eles estão subindo de 3 em 3, né? Porque tem 3 ovos. E olha que legal, todos esses números aqui que eu escrevi, eles chamam propriedade. Todos eles são múltiplos de 3. 3 é múltiplo de 3, 6 é múltiplo de 3, 9 é múltiplo de 3, 12 é múltiplo de 3. O que é um número ser múltiplo do outro? Bom, eu digo que o número é múltiplo do outro quando a divisão entre um e o outro é exata. Então, por exemplo, 3 dividido por 3 é 1 e deixa resto zero. 6 dividido por 3 dá 2, que tem resto zero. 9 dividido por 3 dá 3, com resto zero. 12 dividido por 3 dá 4, com resto zero também. Lembra que eu falei que eu tinha 10 caixas? Então eu vou ter 30 ovos. Olha que legal. Se eu pegar o 30 e dividir por 3, olha que legal, dá 10, que dá 30, menos, e aqui dá zero. Então isso é dizer que um número é múltiplo de outro. 30 é múltiplo de 3, porque 30 dividido por 3 deixa resto zero. Ou seja, uma divisão exata. Beleza? E isso aqui é muito interessante. Bom, eu usei 3, mas eu podia usar 4 ovos, por exemplo. Vamos colocar 4 não, vamos botar 5. Eu podia usar 5 ovos. Então 5, 5, 5. E assim vai. E aí eu posso ter 5 ovos ao total, 10 ovos ao total, 15 ovos ao total, 20 e assim vai. Bom, todos esses números, o conjunto dos números, eles podem ser escritos como D vezes Dzinho vezes Qzão. Onde Dzinho seria o 5, né? E Qzão a quantidade de caixas, né? Então a gente pode analisar isso, onde Dzinho é a quantidade de ovos e Qzinho é a quantidade de caixas. E Dzão a quantidade de ovos total, tá? Olhar essa analogia fica bem interessante a gente entender o que são múltiplos naturais, né? Os naturais são o conjunto de números, né? Nesse caso, que são múltiplos de 3, né? Tudo bem? Então, eu acho que por aqui tá bom de falar sobre múltiplos naturais. Agora a gente tem os divisores naturais, né? Bom, os divisores naturais é o contrário dos múltiplos. Por exemplo, 30 era múltiplo de 3, ok? O 6 é múltiplo de 3, o 9 é múltiplo de 3, o 12 é múltiplo de 3. Mas e se, por exemplo, eu te desse o número 48 e perguntasse quem são os divisores de 48? Aí é outra história. Aqui eu te dava um número e te pedia os múltiplos. Eu te dei 3 e você me dá os múltiplos. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu te dei os 5. Você me diz 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Aqui é o contrário. Eu te dou um número grande, um número cheio, o desão, e peço para dizer quem são os divisores de 48. Bom, o que a gente vai fazer para encontrar os divisores de 48? A gente vai procurar números que, quando a gente dividir por 48, então, sei lá, o número x aqui, vai dar algum númerozinho Q, né? E o resto, zero. Então, todos os divisores de 48 são aqueles que, quando você pega 48 e divide por esse número, que é o divisor, o resto dará zero. 48 é um número bem grande. Eu só pensei alto. Mas vamos pensar no 12. Bom, 12 aqui. Vamos começar pelo menor número que a gente tem, que é o número 1. Bom, 12 dividido por 1, eu coloco 12 e deixo o resto zero. Legal, então 1 é múltiplo de 12. Perdão, é divisor de 12. Agora vamos para o número 2. 12 dividido por 2 dá 6 e resto zero. Opa, então 2 também é divisor de 12. Olha que legal. Próximo número, 1, 2, 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. E opa, resto zero também. Então 3 é divisor de 12. Vamos para o próximo número. 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. E resto zero. Olha que legal. Também o 4 é divisor de 12, porque deu resto zero. Agora vamos por 5. 12 dividido por 5. Dá 2. Aqui fica 10.
e aqui deixa resto 2. Opa, paramos aqui. Como o resto não deu zero, o 5 não é divisor de 12. Tudo bem? Vamos escrever agora o 6, né? Então, 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 dá 2, que dá 12, e resta 0. Então, 6 também é divisor de 12. Vamos para o próximo. 12 dividido por 7, que dá 1, 7 e 5. Então, 7 não é divisor de 12, porque o resto não deu 0. E assim a gente vai. 12 dividido por 8, deixa resto 4, que não é 0. Então, 8 não é divisor de 12. Assim a gente faz para todos os números até chegar, deixa eu colocar aqui, 12, até chegar no próprio 12. Porque depois disso, nenhum número vai conseguir dividir ele mesmo. Por exemplo, 12 dividido por 13, 12 é maior que 13, 12 é menor que 13. Então, eu teria que colocar aqui 0, né? Isso seria um problema e também não seria divisor de 12, né? Então, a gente analisa só até o próprio número. Então, eu escolhi o 48 aqui, né? Então, a gente ia analisar até chegar no 48, tá? Quando tivesse no 49, a gente pararia a análise. Então, aqui o resto vai dar 3, então não é. Aqui o resto dá 2, aqui não é. Aqui o resto dá 1, aqui não é. Aqui, opa, olha que legal. O resto é 0. Então, 12 é divisor do próprio 12. Olha que legal. Então, quais são os divisores de 12? Vou recircular aqui de vermelho. É o 1, é o 2, 3, 4, 6 e 12. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai fazer essa análise. Com o tempo, vocês vão percebendo que vocês percebem um padrão, né? E já sabem que, por exemplo, 12 não é divisível por 5. Então, vocês... Ah, nem vou fazer essa divisão. Porque veja que eu fiz 12 casos, né? Vocês vão perceber que, ao longo do tempo, vocês vão entendendo como encontrar esses divisores mais facilmente. Tudo bem? É importante também que esses divisores vão ser muito mais fáceis de encontrar quando vocês aprenderem fatoração. Tudo bem? E agora, a gente vai aprender a parte mais legal de divisores e múltiplos, que é critério de divisibilidade. Bom, os números, eles vão ter critérios de divisibilidade. E isso é bem interessante. Porque, por exemplo, tu pega, sei lá, 182. Você pensa, meu Deus, eu vou ter que fazer até o 182? Você não precisa. Você vai analisando e vai vendo que alguns números, eles têm um padrão de, de serem analisados. Então, por exemplo, o que está divisibilidade por 2? A unidade, então, tipo assim, vamos supor que o número é 1472. Então, esse aqui é a unidade, né? É o último número que aparece, o último dígito que aparece no número, né? Vou fazer isso. Então, essa unidade, ela vai terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8. Tudo bem? É só analisar esse último número. Então, todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8 vai ser um múltiplo de 2. Tudo bem? Por que esses números? Porque esses números são pares. Então, toda vez que o número for par, ele é divisível por 2. Ser par é terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Então, se eu perguntar para você, 1, 6, 7, 1.673.476 é divisível por 2? Você nem precisa dividir um número por outro. Você só olha para a unidade e vê, opa, 6 é par, né? Olha o 6 aqui. 6 é par. Então, esse número é divisível por 2. Você não precisa fazer análise um por um, né? O outro que é interessante é o 3. Esse é bem curioso. Se você escolher um número, você vai somar os dígitos dele. Então, 1722, por exemplo. Você vai somar todos os dígitos que ele tem. Então, eu vou pegar 1 mais 7 mais 2 mais 2. 1 mais 7, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Esse resultado
você vê se ele é divisível por 3. Você vai pegar e dividir por 3. Opa, deu resto zero. Se deu resto zero, significa que 3 divide 1722. Ou seja, 3 é divisor de 1722. Ou, se a gente quiser usar outro termo, é dizer que 1722 é múltiplo de 3. Tudo bem? Vou pegar outro exemplo que não seja múltiplo de 3. 2491. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o 2 mais o 4 mais o 9 mais o 1. 2 mais 4, 6. Mais 9, 15. Mais 1, 16. Aí eu vou ver se o 16 é dividido por 3 dá resto zero. Bom, aqui dá 5, 15. Opa, resto 1. Se o resto deu 1, isso significa que o 16 não é divisível por 3 e 2491 também não é divisível por 3. Tudo bem? Legal? Então, esse é o critério de divisibilidade por 3, né? É que a soma dos dígitos tem que ser múltiplo de 3. E nesse caso não é, nesse caso é. E quando for, o número vai ser divisível por 3. Quando não for, o número não vai ser divisível por 3. Tudo bem, pessoal? O próximo critério que a gente vai analisar é o número 4. Bom, lembra que se o 2 a gente olhava a unidade, no 4 a gente vai olhar a dezena e a unidade. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou escolher um número aqui. 1.677.444. Esse número é divisível por 4? O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai esquecer todo esse número aqui, ó, e analisar só os dois últimos números, que é o 44. Antes a gente apagava o quê? Por exemplo, esse número aqui, a gente apagava todo mundo, ó. A gente esquecia todo mundo e olhava só para o 6. No caso, a unidade, né? Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar só para esse 44, que são os dois últimos números, que é a dezena e a unidade. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 44 e ver se ele é divisível por 4. 44 dividido por 4 dá 11, 44 e resto 0. Opa, olha que legal! Então isso significa que todo esse número é divisível por 4. Quando esse resto aqui não for 0, o número não vai ser divisível por 4. Vou pegar outro exemplo. 162. 162. Vamos ver. O que a gente vai fazer? Em vez de pegar esse número e dividir por 4, a gente vai apagar todos os números menos os dois últimos. Opa, então os dois que sobraram foi 62. 62 dividido por 4 vai dar 1, 4 menos 22, 5, 20, resto 2. Isso significa que 162 não é divisível por 4, porque esse resto aqui, ó, não deu zero. Vou pegar um exemplo agora aqui que dá múltiplo de 4. Então, 720. Não, 7.240. Tudo bem? A gente vai apagar todos os números e deixar só os dois últimos. Deu 40. Vai ver se ele é divisível por 4. 40 dividido por 4 dá 10. Resto 0. Tudo bem, pessoal? Então, esse número aqui, como deu o resto 0, esse número aqui é divisível por 4. O próximo é 5. O 5 é bem fácil de analisar. O que você vai fazer? Que nem o 2, você vai analisar só os dois últimos dígitos. E se ele terminar com 0 ou 5, ele vai ser múltiplo de 5. Se não for, esquece, não vai ser. Então, número 7.243 não é divisível por 5, porque esse número aqui, que é o último, não é nem 0 nem 5. Agora, 645. 645. 645.
é divisível por 5, porque esse número aqui termina com 0 ou 5, especificamente termina com 5. 7, 3, 2, 0. Opa, terminou com 0. Se termina com 0, é múltiplo de 5. Tudo bem? E veja que, se você ficar pensando, ué, por que isso? Mas se você ver, ó, quais são os múltiplos de 5? Bom, ó, eu já escrevi aqui. Ó, de 5 em 5. Eu escrevi 5, 10, 15, 20. Ó, tá vendo que termina com 5, termina com 0, termina com 5, termina com 0, termina com 5, 0, 5, 0. E assim vai até onde a gente quiser. Tudo bem? Então, o de 5 é bem fácil de analisar. Bom, o de 6 é um caso interessante. O de 6, o que é que você vai fazer? Veja que 6 é 2 vezes 3. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, é só a gente analisar os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o número... Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um exemplo bom. Pronto, vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar de azul, né? 1722. Bom, para ele ser divisível por 6, a soma dos dígitos tem que ser múltiplo de 3, tá? Porque, como eu falei, esse número tem que ser dividido por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Para ele ser múltiplo de 3, a soma dos dígitos tem que dar um múltiplo de 3. Então fica 1 mais 7 mais 2 dá 8, 10, 12. 12 é múltiplo de 3. Isso significa dizer que esse número aqui é divisível por 3. Agora vamos ver se ele é divisível por 2. Bom, a gente viu que para ser divisível por 2, esse número aqui tem que ser par. E realmente, ele é par. Ele é 2. Olha aqui, ó. Ele termina com 2. Então, ele é múltiplo de... Esse número aqui, 1722, é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Isso significa que ele é múltiplo de 6 também. Olha que legal. Então, para você ver se o número é divisível por 6, é só ver o de 3 e o de 2 ao mesmo tempo. Se os dois forem múltiplos de 3, de 3 e de 2 ao mesmo tempo, então, acabou-se. Ele vai ser múltiplo de 6. Um caso que não é múltiplo de 6, deixa eu ver se eu peguei um caso aqui. Bom, não, peguei não. 723. O que é que a gente vai ver? Bom, vamos ver se ele é múltiplo de 3. 7 mais 2 mais 3. 7 mais 2, 9. Mais 3, 12. 12 é divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3. Vamos analisar agora se ele é divisível por 2. Bom, veja que esse número aqui não é par, o 3. Ele é ímpar, tá? Veja que esse 3 aqui não é nem 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Isso significa dizer que esse número aqui não é divisível por 2. Então, veja aqui, por 3 ele é divisível, por 2 ele não é. Então, esse número aqui não pode ser divisível por 6, tudo bem? Porque tem que ser divisível por 3 e por 2 ao mesmo tempo. Bom, o 7, ele é bem dificilzinho, tá? Posso escrever aqui o critério de divisibilidade por 7, tá? Mas não se esquentem que vocês podem esquecer, tá? Mas, em geral, o que você vai fazer? Você vai pegar um número 1700, 1700 não, vou colocar 2427. O que você vai fazer? Você vai olhar para esse número aqui, o algarismo da unidade, tá? E vai cortar. Eu vou olhar só para esses três aqui, ó. O que sobrou, né? Bom, o número vai ser... Você vai escrever o novo número assim, ó. 242 menos 2 vezes 7. Tudo bem? E você vai fazer a conta. 242, eu escrevo aqui. 242 menos 14 vai dar 6, 8, 2, 2, 2. Isso aqui vai dar 228. E aí você continua. Você vai separar esse último número do resto. Separei. Ótimo. Você vai fazer o quê? Você vai escrever esse novo número como 22 menos 2 vezes 8.
Isso aqui vai dar 22 menos 16. E aqui fica 4, 2, 6, 2, 1. Fica 6. Opa, parei aqui. Esse número aqui é bom de analisar. 6 é divisível por 7? Não. Então, esse número inicial não vai ser divisível por 7. Tudo bem, pessoal? Então, vou dar um exemplo que dá certo. 147. O que a gente vai fazer? Bom, a gente pega... 147 não, vou pegar 140. Tudo bem? Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai separar o último número do resto. Separei. A gente vai fazer 14 menos 2 vezes 0. Isso aqui vai dar 14. E olha que legal, 14 é divisível por 7. Se 14 é divisível por 7, então esse número aqui, 140, é divisível por 7 também. Acabou. É isso que a gente quer analisar. Tá? É bem interessante essa análise que poucos conhecem, mas que se você não lembrar, não tem problema. É um processo meio trabalhoso, né? Mas que no futuro vocês podem... como é que funciona a divisibilidade por 7? Vocês já viram e vai ser bem útil para vocês, tá? É bem legal. Bom, agora tem o 8, que, semelhante ao 2 e ao 4, lembra que o 2 a gente analisava só a última casa. O 4 a gente analisava duas últimas casas. Então, o 8 a gente vai analisar as três últimas casas. Tudo bem? Então, sei lá, número 1782, o que é que você vai fazer? Não, colocar mais casas decimais. Você vai pagar todas as casas decimais e analisar só as três últimas casas decimais. Aí você vai ver. 782 dividido por 8 deixa resto zero? Vamos ver. Bom, aqui vai dar 9,72. Fica 6 e 2. Aqui fica 7, que dá 56. Opa, deu 6 o resto. Então, esse número aqui não é divisível por 8. Portanto, 431.732 não é divisível por 8. Tudo bem? É bem fácil essa análise, é só você ficar fazendo isso. Então, 2, tu olha o último dígito. 4, tu olha os dois últimos dígitos. E o 8, tu olha os três últimos dígitos. O próximo é o 9, que agora vai ser bem parecido com o 3. Tudo bem? O que é que a gente vai fazer? A gente vai somar os dígitos e, se a soma dos dígitos desse número for divisível por 9, o número que você está analisando vai ser divisível por 9. Então, 702, por exemplo. Você vai fazer 7 mais 0 mais 2. Isso aqui dá 9. Opa, 9 é divisível por 9. Então, esse número é divisível por 9. Certo? Então, é a mesma coisa do 3. Você soma os dígitos. E, se a soma dos dígitos for múltiplo de 9, o teu resultado vai ser divisível por 9. Tudo bem? E por último, e não menos importante, é o 10, que é o mais fácil de todos. Porque o 10 é só ver se o número termina em zero. Então, 40, 50, 60, 140, 280, todo mundo termina com zero. Todos esses números são múltiplos de 10. 41 não é, porque 41 termina com 1, então não é múltiplo de 10. Tudo bem, pessoal? Então é isso que a gente queria analisar aqui nessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conjunto, principalmente os critérios de visibilidade, que provavelmente vão ser a coisa mais importante que vocês vão ter que tirar dessa aula e vão levar para a vida, né? E eu espero que esteja indo tudo bem com o estudo de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Cara,